Estamos começando uma pequena análise de dados ou de ideias no episódio 2, Objeto Distante, parte 2. A primeira pergunta é o que nós fizemos na parte 1. E aí eu pergunto qual foi a sua resposta para a questão 1. E agora eu quero fazer uma análise para justificar a minha resposta em relação à questão 1. Para isso eu quero lembrar, primeiramente, que no episódio 2, parte 1, nós posicionamos o nosso iluminador, em que o LED emitia luz em todas as direções. Posicionamos o nosso anteparo e posicionamos a nossa lente a uma distância P de 18 metros em relação ao iluminador. E também definimos que essa distância entre a lente e o iluminador nós chamaríamos ou identificaríamos como sendo a distância Q. No nosso caso aqui, só para deixar claro, o nosso P transformando ou transferindo para unidade de milímetros são 18.000 milímetros. E nós concluímos na análise inicial de que P era muito maior do que o diâmetro da lente. E por isso que nós fizemos a aproximação, onde nós tínhamos que o nosso diâmetro da lente, na verdade, é a área útil da lente, ou seja, a região onde eu tenho fluxo de energia. O que eu quero fazer agora, como segunda situação, é colocar em evidência uma relação que relaciona a distância entre o iluminador e o elemento óptico, relaciona a variável que mede a distância entre o elemento óptico, a lente, e o nosso posicionamento onde nós vamos encontrar a imagem. Isso aqui está relacionado com o que nós vamos identificar como sendo a distância focal. Mas o que eu quero fazer agora são umas continhas, uma terceira etapa, digamos assim. Nós fizemos P igual a 18.000 milímetros. Eu vou, por enquanto, deixar de lado a unidade, mas se eu fizer o inverso desses 18.000, isso vai dar um número da ordem, aproximadamente 0,0000055, ou seja, um número pequeno. Mas para essa condição, nós medimos, e a imagem que você vai ver daqui a pouco, nós medimos que para essa condição de distância entre iluminador e lente, nós obtemos um posicionamento de imagem de 355 milímetros aproximadamente. Então, se eu fizer a razão de 1 sobre 355, isso vai ser da ordem de 0,028. O que me interessa é comparar esse número com esse, ou, na melhor razão, o inverso da distância entre objeto e lente, o inverso da distância entre imagem e lente. Ou seja, nós podemos comparar 1 sobre Q dividido por 1 sobre P. Isso, na verdade, é uma comparação entre P e Q. Que nós poderíamos fazer assim, dividir 18.000 por 355. Isso dá aproximadamente da ordem de 51 vezes. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, que a distância P é 51 vezes maior do que a distância Q. E nessa condição, será que T tende a infinito? Será que eu posso considerar nessa comparação que P tende a infinito? E a pergunta que ficou é exatamente essa: será que Q é igual a F? Será que isso pode ser assumido? Mas uma quarta situação, nós vamos lembrar o que disseram as nossas referências bibliográficas. Nelas, o autor posicionava uma lente
e raios paralelos ao eixo óptico. Nessa condição, por dupla refração na lente, os raios são direcionados para o mesmo ponto. E esse ponto é o ponto focal, chamado de F2. O fato é que a distância entre esse ponto focal foi identificado como sendo a distância focal da lente. Nessa condição, nós estamos fazendo com que P seja igual ao infinito. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós temos aqui um objeto impróprio. Por quê? Porque todos os raios que partem a partir do objeto são feixes de luz que saem paralelos e percorrem o espaço paralelamente ao eixo óptico. Então, nessa condição, se eu relembrar a equação, nós temos essa condição. Se 1 sobre P é igual a zero, porque P foi colocado como sendo igual ao infinito. Nessa condição, 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre Q, onde concluímos que a distância de posicionamento da imagem é exatamente igual à distância focal. Mas, como uma quinta condição, eu quero chamar a atenção do que nós definimos como sendo a ampliação lateral da imagem, que é medida pela razão entre a distância da lente até o ponto de imagem pela distância entre o objeto, distância de separação entre o objeto e a lente. Nessa condição, se nós colocarmos P igual a infinito, ou seja, o nosso objeto está no infinito, nós chegaremos à conclusão de que M é igual a zero. Portanto, feixe de raios paralelos que incide sobre a lente e é por dupla refração redirecionado para um único ponto, o nosso ponto não tem dimensão. Então, naturalmente, e é por isso que eu defino como sendo um objeto impróprio, todos os raios de luz que saem paralelos ao objeto são direcionados para um único ponto, um ponto sem dimensão. E aí, nessa condição, só chamar a atenção aqui, nós chegamos a uma distância, onde nós temos o ponto que é o ponto focal, nós chegamos a uma distância F, que é o que nós vamos definir como distância focal da lente. Essa característica é importante porque ela pertence à lente, é uma característica da lente. Então, no momento que nós definimos os raios de curvatura de ambas as superfícies da composição da lente, nós também diretamente estamos definindo qual é a distância focal. Essa distância focal não muda, independente da posição do objeto. É uma característica da própria lente. Podemos chamar a atenção que existe uma equação de fabricantes de lente que relaciona o índice de refração com os raios de curvatura. O objetivo não é esse, mas só para chamar a atenção que o índice de refração depende do índice de refração do material que é utilizado para fabricar a lente e dos raios de curvatura de ambas as superfícies. O que nós faremos agora nesse episódio, na parte 2? Nós temos o nosso iluminador, nós vamos acionar uma sequência de LEDs, vamos posicionar a nossa lente e vamos posicionar o nosso anteparo de tal forma que a distância Q seja ajustada para nós obtermos a melhor imagem projetada sobre a superfície do anteparo. O nosso equipamento de filmagem ele possui um aumento óptico de 20 vezes e uma capacidade de filmagem de aumento digital de 400 vezes. Então nós vamos ajustar a melhor condição de visualização de imagem e vamos aplicar essa condição para visualizar o que ocorre na imagem no momento que nós estivermos acionando uma sequência de LEDs. Esse é o nosso próximo experimento. Estamos com o nosso sistema montado para a realização de mais um experimento com um objeto distante. Então agora eu vou aproximar a imagem
para filmar apenas o nosso anteparo. Ele já está posicionado de maneira a focalizarmos a melhor imagem do nosso ponto distante. Agora eu vou até o iluminador para acionar uma sequência de LEDs. Para a realização desse próximo experimento, até para mostrar com melhor clareza o efeito, eu vou escurecer um pouco o ambiente. Agora eu vou aproximar a imagem e aí nós vamos passar a visualizar o ponto de focalização da imagem do nosso objeto distante. Vamos ver o que nós temos aí. Aí está a nossa sequência de LEDs inicial que nós tivemos no experimento 3. O que eu quero fazer agora, eu vou obstruir a passagem de luz no nosso iluminador. Então vamos ver o que acontece. Obstruindo a passagem de luz de baixo para cima.